Você certamente já precisou fazer contas cheias de somas, divisões e subtrações. O Scratch tem um recurso para que você não precise ficar refazendo cálculos a toda hora. Mas para isso, é importante entender como funcionam os operadores. Chegamos na videoaula número 10. Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais essa aula de operadores, tá? Operadores da matemática, sim, tá? Vamos colocar aqui um evento aqui para a gente entender os operadores. Eu vou criar aqui uma variável, gente, porque trabalhar com operadores e variável é muito próximo, tá? Então, vamos lá, custo, vou criar uma variável custo aqui, ok? Então, vamos lá. Eu vou querer, por exemplo, utilizar os operadores de soma, né? Então, qual é o valor de custo agora? 0, né? Se eu falar que custo é igual a custo mais 1, né? Quando eu clicar, ele vai mudar o valor de custo para 1 aqui, ok? Então, nós temos todas essas 4 aqui, operações básicas, e temos também algumas coisas de randomicidade entre os operadores. Vou apagar isso aqui, olha. Então, quando eu rodo aqui, ele vai gerar um número randômico entre 1 e 10. Olha lá. 8, vou rodar de novo. 3, tá vendo? É randômico, tá? Posso botar aqui o intervalo que eu quiser. Pode começar, inclusive, de 11 até 23. Enfim, posso escolher a randomicidade que eu quiser aqui, tá? Além disso, nós temos lá o menor, o igual, o maior, né? Que a gente já usou bastante também para comparar, né? Então, sei lá, vamos supor, se custo está ali como 7, tá vendo? Se custo for maior do que 6, né? Então ele é 7, então eu vou mover 10 passos, né? Então, eu vou clicar aqui, ele moveu 10 passos lá. Bom, o próximo operador, né, são os operadores lógicos. É o e, o ou e o não. O e e o ou são bem mais fáceis, né, gente? Então, por exemplo, a gente usa geralmente esses operadores lógicos com C, tá? Então, vamos pensar aqui, olha. Vou pegar o C senão, que é melhor ainda. Vou pegar aqui, olha. Então, C, custo, vou pegar aqui o potenciômetro, vou dar um valor aqui a custo, o valor 4 tá bom. Se o custo for maior do que 3 e, duplicar aqui, custo for maior do que, então vamos trocar isso aqui logo, a gente pode trocar logo aqui, ó, tá vendo? Clica com o botão direito aqui, a gente bota logo o menor aqui, ó, menor do que 5, né? Aí ele move 10 passos. Senão ele não faz nada, né? Porque não tem nada aqui no senão, né? Tá? Então vamos botar para rodar, ó. É maior do que 3, menor do que 5? Sim, né? Então ele vai mover 10 passos, tá? Agora se eu alterar aqui, ó, 15. É maior do que 3? Sim. É menor do que 5? Não. Então como é E, então ele não vai rodar, né? Olha lá, ele fica parado, tá? Mesmo que eu clicando aqui, não adianta. Agora, se eu trocar para OU, tá? Se eu tirar esse E aqui e trocar para OU, aí a figura muda. Por quê? Ou ele é maior do que 3, ou ele é menor do que 5. Então, como ele é maior do que 3, tá? Ele já vai rodar os 10 passos. Então, tá vendo? Ele sempre vai rodar, que é o OU. O não é o seguinte. Repara só que o não, às vezes as pessoas fazem muita confusão com o não. Mas é muito fácil de você entender se eu utilizar, por exemplo, isso aqui, olha. Se não custo maior do que 3, então ele nega o custo maior que 3. Se eu usar se custo maior do que 3, é maior que 3 aqui, não é? 19. Tá vendo? 19. Então ele vai, se eu botar para rodar, ó, ele vai andar. Agora, se não maior do que 3, será que ele anda? O que vocês acham? Vamos rodar? Ó,
Não roda, gente. Por quê? Porque é a negação do maior do que 3. No começo, as pessoas têm um pouco de dificuldade para entender esse não. Tá? Mas, enfim. Eu tenho um outro exemplo que eu costumo usar, até às vezes na hora de construir o Pac-Man, que é esse aqui. Olha, eu vou fazer um negócio aqui para vocês entenderem. Eu vou criar aqui uma barrinha aqui. Pode ser vermelha mesmo, não tem problema não. Aí eu vou inserir essa barrinha aqui na minha cena aqui. Eu vou fazer o seguinte algoritmo aqui agora para o meu gato. Eu vou fazer o seguinte, olha. Se não tocando em o quê? Na barrinha, que está ali como Sprite 2, tá vendo? Sprite 2. Se não tocando na barrinha, ele anda 10 passos. Então, o que vai acontecer? Na hora que ele encostar na barrinha, ele vai parar de andar. Não é isso? Então, vamos lá. Ó, clica uma vez, ele anda 10 passos. Uma vez, mais outra. Vai chegar uma hora que eu estou clicando aqui, ó, várias vezes na bandeirinha, né? Agora eu posso continuar clicando, ó, que não adianta. Ele não anda mais. Por quê? Porque ele está tocando. Ele só anda se não estiver tocando no Sprite 2. Tá? Essa é a forma mais fácil de entender ou não. É visualizando o tocar, né? Bom, os outros operadores são os operadores de palavra. Eu vou criar aqui uma variável aqui, vai se chamar sobrenome. Sobrenome. Eu vou criar uma palavra chamada nome. Uma variável chamada nome. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer o seguinte. Você lembra que tinha aquele sensor que pergunta, né? Qual o seu nome? Tá? Então, o que eu vou fazer? Ele vai perguntar e ele joga a resposta aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa resposta do nome e vou jogar aqui para a variável nome. E vou fazer uma nova pergunta. Agora eu vou perguntar assim: What's your surname? Surname. Ok? Vamos botar em português, né? A gente está no Brasil, né? Aprendendo em português. Então, qual o seu sobrenome? E aqui ele pergunta: qual o seu nome? Qual o seu nome? E vou jogar novamente aqui, tá? A variável resposta para valor de resposta, né? Para a variável sobrenome. E finalmente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse operador aqui, ó, que junta as duas variáveis, né? E eu vou falar o seguinte, olha, diga, aí junte o quê? Ele vai juntar nome e sobrenome. Então vamos clicar? Vamos lá ver o que acontece. Ó, vou informar aqui meu nome, Eduardo. Ok. Meu sobrenome, Azevedo. E ele vai dizer o meu nome e sobrenome, Eduardo Azevedo. Viu? Ele junta. Ah, tem como dar espaço? Tem como dar espaço, tá, gente? Mas aí a gente vai ver um pouquinho mais pra frente que tem que fazer uma programaçãozinha aqui. Bom, a outra coisa que ele informa é a primeira letra, né? Ele pode dizer a primeira letra. Então eu informei lá, vamos tirar aqui o sobrenome aqui para a gente informar só uma vez. Vamos aqui, ó. Primeira letra de, eu posso pedir do nome, né? Já que eu estou trabalhando aqui, em vez da palavra que eu escrevo aqui, eu posso usar a variável, né? Então vamos de novo lá. Qual o seu nome? Eduardo. E ele vai dizer qual é a primeira letra da palavra Eduardo. Espera aí que eu cliquei errado ali. Vamos lá, clicar aqui, né? Olha lá, ele diz que a primeira letra é a letra E. Ah, então eu posso pegar qualquer letra, né, do meu nome, ok? O outro é o tamanho da palavra, né? Você quer saber o tamanho da palavra, quantas letras tem o nome Eduardo? Vamos saber? Né? Ó, bem fácil, lógico, dá para fazer de cabeça, né? Mas
é um exercício interessante às vezes para as crianças, né? Então, Eduardo tem 7 letras, tá? Bom, tudo bem. Vamos dar uma limpeza aqui, tá muito sujo já. Fica difícil de entender, né? Com essa sujeira toda. Mas, normal, gente. Vai se acostumando, porque código a gente tem que estar sempre organizando, tá? Nunca esquecer de deixar tudo organizadinho, porque se deixar para organizar depois, fica uma bagunça mesmo, tá? Tem que, de vez em quando, tem que organizar, jogar isso aqui, botar outro aqui no cantinho, para ficar bem legível mesmo o nosso código, tá? Porque senão a gente, mesmo a gente que fez, a gente acaba não entendendo. Bom, os outros dois que tem aqui, basicamente os outros três, né, também são matemáticos, né? Eles dão resultados que a gente já espera, né? Um é resto. Vou pedir para ele dizer o resto de 10 por 3. Então, quando eu clico, ele diz ali, ó, 1. Disse aqui 1. O outro é o arredondamento, tá? Então, a gente pode trabalhar, vamos supor, ele vai dizer aqui, ó, 9.8. Qual é o arredondamento de 9.8? Às vezes a gente precisa arredondar um valor, né, gente? Que às vezes num game até a gente está colidindo uma coisa e tal, tem uma matemática que a gente precisa fazer ali para ficar certinho, tem que arredondar. Então, fez o arredondamento aqui para 9.8, fez para 10. Então, agora se eu fizer 9.5, ele vai fazer para quanto? Na matemática isso, né, gente? Manteve o quê? 10, né? Agora 9.4, ele vai arredondar para 9. Então, se você tirar 9.5, você vai arredondar para 10. Bom, raiz quadrada. Esse comando aqui, na verdade, ele não é só de raiz quadrada. Ele está escrito ali raiz quadrada, mas ele é um comando extenso, tá? Ele tem várias funções aqui, tá? E aí você pode utilizar todas essas funções que tem aqui. Então, ó lá. Tem arredondamento para baixo, para cima, raiz quadrada, seno, cosseno, tangente, tá vendo? Tudo isso aqui está disponível para vocês. Tem uma matemática bem sofisticada até o Scratch, né? Sempre tendo em mente que é um software, né, para uma faixa etária específica, né? Então, eu acho até bem sofisticada a matemática dele. Bom, é isso aí, gente. A parte de operadores é essa mesmo, bem simples. Obrigado aí por assistir mais essa aula. Estamos quase terminando, né? Temos mais a próxima agora de blocos. Espero vocês lá para começarmos o nosso segundo jogo.